Olá, queridos entusiastas do Multiverso Geek. Satisfação tê-los de volta para mais uma emocionante dose de informações sobre o mundo de Jujutsu Kaisen. Hoje, mergulharemos de cabeça na aguardada parte 3 do resumo completo do atual e emocionante arco do anime. Se está ansioso demais para esperar pela adaptação ou se simplesmente acompanhou a primeira parte do nosso resumo e quer descobrir o que aconteceu com o menino lobo, a garota prego e comedor de dedos, ou saber se o princeso dos olhos mais bonitos vai sair do reino da prisão, então prepare-se que a parte 3 do incidente Shibuya vai começar. Após Choso, Mahito e Jugo saírem correndo para perseguir Itadori, Mimiko e Nanako surgem no meio da multidão e imploram ao pseudo-gueto que devolva o corpo de seu mestre. Elas argumentam que cooperaram com ele e continuaram matando humanos, e agora era o momento dele cumprir sua parte do acordo. O pseudo-gueto diz a elas que na próxima vez que fizerem um acordo com um feiticeiro, não devem esquecer de incluir um voto de ligação. Ele ameaça matar o corpo de Geto se elas não forem embora, e elas o alertam de que ele irá se arrepender. Ele se senta no chão olhando reflexivamente para a caixa em que Gojo foi aprisionado, dizendo que não se lembra mais como é se arrepender. Em outro local, Yuji continua gritando o nome de Nanami até que Nanami, Megumi e Takuma aparecem. Kokishi então explica o que aconteceu e sugere o próximo passo. Após ouvir todas as informações, Nanami decide se encontrar com Ijishi. Enquanto isso, ele instrui Itadori, Megumi e Takuma a destruírem a cortina que impedia os feiticeiros de entrarem. Nanami avisa que o time Zen já deveria estar dentro da cortina e, caso encontrem com eles, devem explicar a situação e solicitar apoio. Ele instrui Ino a cuidar de Itadori e Megumi. Depois de Nanami se afastar, Ino explica a Megumi e Yuji que há dois problemas com o selamento de Gojo. O primeiro problema é a queda da família Gojo, já que Satoru Gojo é o último membro dessa família. Além disso, Gojo salvou muitos feiticeiros, incluindo Yuji. Takuma menciona que haverá aqueles que se tornarão um incômodo para as autoridades, e na pior das hipóteses, poderão ser mortos. O segundo problema é que o equilíbrio de poder ficará desestabilizado. Takuma explica que existem feiticeiros malévolos que permaneceram nas sombras, e eles agirão agora que Gojo está selado. Isso significa que enfrentarão a ameaça de feiticeiros e espíritos ao mesmo tempo, e uma guerra com dois grupos ia resultar na derrota deles. Depois de compartilhar essas preocupações, os três partem para derrubar a cortina. Em outro local, três feiticeiros protegem os objetos que criam a tela. Um deles comenta como a informação do selamento de Gojo foi revelada e se pergunta o que aconteceria com este país agora. Itadori tenta quebrar a barreira, mas sem sucesso. Ino fica impressionada com o poder de ataque de Itadori, estando no mesmo nível do Nanami. Megumi comenta que a cortina é incrivelmente resistente e eles precisam achar um ponto fraco e fazer um buraco. Takuma considera que o lançador provavelmente está fora da área cercada pela cortina, o que aumenta o risco de ser avistado ou atacado, mas contribuindo para a resistência da cortina. Megumi comenta que se a teoria do Ino estiver certa, o conjurador deve estar em um lugar óbvio. Enquanto Ino comenta que a recompensa por ser visto é uma cortina mais poderosa, Itadori olha para cima procurando um lugar óbvio. Na torre de Shibuya, um dos inimigos questiona se os feiticeiros já descobriram sua localização. Outro inimigo minimiza a preocupação, afirmando que mesmo que os feiticeiros tenham descoberto, a torre está repleta de humanos transfigurados, o que retardará a chegada dos feiticeiros até o local onde estão. De repente, Takuma e Itadori aparecem no topo do prédio e surpreendem os inimigos com um ataque usando um fio. Takuma aproveita a oportunidade para destruir uma das ferramentas amaldiçoadas que está mantendo a cortina, porém, ele também percebe que um dos inimigos conseguiu pegar as outras duas ferramentas amaldiçoadas. Yuji rapidamente envolve um dos inimigos com um arame e o joga para fora da torre. Enquanto Takuma se prepara para enfrentar um dos inimigos no terraço, ele comenta que é hora de mostrar suas habilidades. Enquanto Megumi e Yuji investigam onde o inimigo que derrubaram caiu, eles percebem que ele ainda está vivo. Quando o inimigo se levanta, Megumi e Yuji se preparam para enfrentá-lo em combate. Em um flashback, Takuma relembra de uma conversa com Nanami, onde ele pede a Nanami que o recomende para se tornar um feiticeiro de grau 1. Nanami pergunta por que Takuma insiste tanto em ser recomendado, considerando que ele tem uma técnica incrível que o qualificaria imediatamente. Takuma responde que para ele é importante fazer o que é certo, mas ele não é tão astuto para sempre saber o que é correto. Por isso, quando tem dúvidas, ele se pergunta o que Nanami faria, e é por isso que não faz sentido para ele ser um feiticeiro de grau 1 sem a aprovação de Nanami. De volta à luta, Takuma decide que é hora de começar a trilhar o seu caminho até virar um feiticeiro de grau 1. Ele lança uma invocação de besta número 1, Kaishi, nos inimigos. O neto de Ogami segura ela no colo e começa a fugir do projétil lançado em sua direção. Ele descobre que o projétil está perseguindo-os aonde forem. O neto de Ogami usa o braço para parar o projétil, mas é ferido.
Takuma entende que foi designado por Nanami para cuidar de Itadori e Megumi, e por isso não irá demorar em sua luta contra o neto e vovó Ogami. Em seguida Takuma lança a invocação de besta número 2, Reiki. No térreo, Itadori e Megumi enfrentam Avazaka. Megumi comenta que não é difícil lutar contra o inimigo, o desafio está em coordenar seus movimentos com Itadori. Yuji consegue acertar um soco no rosto de Avazaka, mas ele reage lançando uma kunai em direção a Itadori, acertando na barriga. Avazaka percebe que os dois possuem uma grande quantidade de energia amaldiçoada e considera que vale a pena matá-los. Megumi comenta que a garra do cão divino pode ferir até mesmo um feiticeiro de classe especial, e Itadori tinha desferido um golpe poderoso, então eles se perguntaram por que Avazaka não foi ferido. De volta ao topo da torre, Takuma tenta atacar Ogami enquanto ela canta, mas o neto sempre se coloca na frente para protegê-la. Takuma percebe que o neto não é tão forte quanto aparenta e sente algo estranho na situação, precisando por um fim na luta o quanto antes. Takuma percebe que algo mudou, e Ogami avisa ao seu neto que está pronto. Ele abre a boca para beber um líquido. Takuma tenta impedir lançando Kaishi, mas não consegue evitar que o neto beba o líquido e ele começa a se transformar em Toji Fushiguro. Em outro flashback, vemos uma cena em que uma filha deseja feliz aniversário para o pai. Durante a conversa, o pai faz um alerta à filha para que ela não acabe como a mãe. A filha questiona se ele odeia a mãe dela, enquanto senta em seu colo. O pai responde que sim, pois a mãe o traiu. A filha, então, acerta um golpe na parte de trás do pescoço do pai. O rosto da filha se transforma no rosto de Ogami. Nos últimos momentos, o homem pergunta onde está sua filha. Ogami responde dizendo que a matou e que ela gritou pela mãe enquanto morria. Temos uma explicação que no passado, os usuários amaldiçoados eram livres e usavam suas técnicas para matar outras pessoas por dinheiro. No entanto, tudo mudou quando Satoru Gojo nasceu, mudando o equilíbrio do mundo. De volta à luta de Yuji e Megumi contra Avazaka, eles reconhecem que o inimigo é forte e Megumi começa a questionar se a resistência dele está relacionada com sua técnica. Megumi tenta enganar Avazaka, alertando que Gojo está na estação e que ele deveria fugir. Avazaka rapidamente descarta isso como um blefe terrível, alegando que, se Gojo não estivesse selado, os usuários de maldições não teriam ousado atacar. Com base nas informações que receberam, Megumi consegue deduzir qual é a técnica do inimigo. Enquanto Yuji se prepara para continuar a luta, Megumi utiliza sua técnica Fuga do Coelho para criar uma distração e foge com Yuji. Enquanto eles se afastam, Megumi informa a Yuji que descobriu a natureza da técnica usada por Avazaka. No topo da torre, Takuma percebe que o neto de Ogami se transformou em um feiticeiro extremamente poderoso. Ele tenta atacar, mas o neto de Ogami contra-ataca com facilidade, demonstrando sua força avassaladora. No térreo, Avazaka se encontra cercado pelos coelhos de Megumi. Ele acha a técnica divertida, já que pode facilmente sofrer um golpe fatal de Megumi e Itadori por trás dos coelhos. No entanto, os coelhos desaparecem de repente, deixando Avazaka se perguntando se eles fugiram. Mas, de repente, uma sombra em forma de elefante aparece sobre ele. Megumi surge montado em um elefante e esmaga Avazaka, mas surpreendentemente, ele não sofre nenhum dano. Avazaka tenta contra-atacar, mas Megumi desativa sua técnica, fazendo com que o elefante desapareça. Avazaka fica furioso e pede uma luta de curta distância. Megumi aponta para o lado e diz que essa é a especialidade de Itadori. Avazaka olha na direção indicada por Megumi e vê um carro voando em sua direção, lançado por Itadori. Avazaka segura o carro e o arremessa para longe. Ele fica surpreso com a resistência e força bruta de Itadori, percebendo que precisa ficar atento e continuar atacando. Itadori e Megumi atacam simultaneamente, e surge um flashback em que Megumi explica que a técnica amaldiçoada de Avazaka é a inversa. No flashback, Megumi revela que quando Itadori golpeou com toda a sua força, não teve muito efeito, mas quando Megumi usou um ataque mais fraco, causou mais dano. Itadori sugere que eles podem destruir Avazaka com um peteleco na testa. Megumi fala que se a técnica de Avazaka fosse literalmente o inverso, então algo pequeno como a resistência do ar o destruiria. Como esse não é o caso, Avazaka ajusta sua inversão dentro do limite, tanto de habilidade quanto de força, e inverte a efetividade de técnicas amaldiçoadas e outros ataques, enquanto se protege. Itadori sugere que eles ataquem ao mesmo tempo com um golpe forte e um golpe fraco. Megumi concorda com a estratégia, mas ressalta que não podem revelar que entenderam a técnica de Avazaka. Quando eles começam a machucar Avazaka, que fica irritado e diz a eles para não serem arrogantes. Enquanto Yuji se prepara para atacar, Avazaka percebe e tenta contra-atacar. Itadori consegue parar o soco e atacar com outro mais fraco, conseguindo derrotar Avazaka. Os dois amarram Avazaka e quebram os objetos amaldiçoados. Eles percebem que apenas uma das cortinas havia quebrado.
Itadori questiona se aquela foi a cortina que não permite a passagem dos feiticeiros e por que apenas uma cortina foi quebrada, já que eles destruíram todos os objetos amaldiçoados. Megumi responde dizendo que o inimigo usou todos os 3 objetos para criar uma cortina, ou talvez 2 deles fossem distrações. De qualquer forma, os feiticeiros poderiam agora se mover livremente por Shibuya. Megumi diz que tem perguntas para fazer a Vasaka, mas devido ao seu estado inconsciente, isso ficaria para depois. Eles precisam encontrar Ino. Megumi olha para o topo da torre e vê Takuma caindo dela. Ele invoca um pássaro que amortece a queda, enquanto Itadori corre na direção de Ino e o pega antes que ele caia no chão. O neto de Ogami pergunta o que eles vão fazer agora que a cortina caiu. Ela responde que Gojo não está por perto e não é um problema por enquanto. Ela ordena que o neto Daisy continue matando os feiticeiros. Toji, que assumiu o controle do corpo do neto de Ogami, pergunta a quem ela está dando ordens. Ogami pergunta o que está acontecendo, e ela diz que só invocou as informações do corpo de Toji, não a alma. Toji responde dizendo que não sabe o que está acontecendo, mas que o corpo dele é especial e provavelmente a alma do neto de Ogami perdeu para o corpo dele. Ogami diz que é impossível a alma perder para o corpo. Ele pergunta se sua missão é matar feiticeiros, e sem esperar pela resposta, ele diz que isso inclui ela também. Então, Toji acerta um golpe, matando-a. No andar térreo, Itadori diz que vai acabar os outros 2 inimigos que estão na torre. Megumi pede para ele se acalmar e argumenta que com a queda da cortina os inimigos já devem ter fugido. Ele sugere que a melhor coisa a se fazer é levar Takuma para um lugar seguro. Itadori responde dizendo que vai confiar a responsabilidade de cuidar de Ino a Megumi e que ele mesmo irá para a estação resgatar Gojo. Megumi não aceita bem a ideia, mas Itadori diz que ele tem Mekamaru ao seu lado, enquanto pensa que ele não está bem já faz um tempo. Na estação de Shibuya, perto da saída 13, Nanami chega ao local e encontra Ijishi ferido no chão. Enquanto isso, no túnel do metrô entre Meiji Jingunma e Shibuya, Mei-Mei enfrenta uma maldição. Ela diz à maldição que sua técnica de controlar os corvos é fraca, e é por isso que ela tem treinado desde pequena para ser eficaz mesmo sem uma técnica amaldiçoada poderosa. Mei-Mei acredita que o valor de um feiticeiro não está apenas em sua técnica amaldiçoada, mas ela percebeu que atingiu seu limite ao usar habilidades físicas e energia amaldiçoada para melhorar seu corpo. Por não ter conseguido melhorar seu corpo indefinidamente, ela foi derrotada. No entanto, essa derrota a motivou a recuperar suas habilidades de controlar os corvos, o que a levou a se tornar uma feiticeira de grau 1. Mei-Mei fala para a maldição que estava caída no chão que é hora de morrer, e que ela estava só perdendo um tempinho conversando. A maldição abaixa a cabeça e diz que sente muito, que vai parar de causar problemas e súplica para que ela poupe sua vida. Mei-Mei pergunta ao seu irmão Ui se ele sabe o valor de uma vida, e ele responde dizendo que o valor está relacionado à utilidade da vida para ela. Mei-Mei faz a mesma pergunta para a maldição, que demora para responder. Ela então afirma que o fato de a maldição não ter respondido imediatamente é a razão para sua morte. Ui avisa sua irmã que a cortina foi rompida, e eles caminham em direção ao local onde Gojo está preso. Na estação de Shibuya, o pseudo-gueto comenta que a quebra da cortina foi mais rápida do que ele pensava. Nobara e Maki ficam sabendo que Jishi foi atacado. Maki pede que Nobara e Akari vão ao encontro dele, pois se ele estiver sozinho pode estar com problemas. Nas ruas de Shoto, fora da cortina, Nobara e Akari seguem em direção a Ijishi, mas encontram um inimigo no meio do caminho. Aruta fica feliz em ver uma garota, pois estava ficando cansada de perseguir apenas garotos. Nobara pede a Akari para se esconder e diz que vai lidar com o adversário rapidamente. Nobara pede a Akari que finja que vai se esconder em Gunkamura e depois vá para Tokyo. Nobara comenta que, pela conversa do inimigo, ele provavelmente já derrotou Ijishi, e que elas precisam se apressar. Akari concorda e pede a Nobara que tome cuidado. Aruta joga sua espada na direção de Akari, mas Nobara para com seu martelo e parte para o contra-ataque, chamando Aruta de idiota por um lutador de alcance médio jogar sua arma. Aruta percebe que Akari não está se escondendo e parte em sua perseguição. Quando Nobara chega ao local, vê Akari caída no chão e tenta impedir que Aruta machuque ainda mais. No entanto, Nobara é ferida na perna e cai no chão, percebendo que seu inimigo está acertando os lugares certos com precisão. Aruta se abaixa e pergunta para Nobara se ela consegue ficar de pé. Aruta comenta que Nobara tinha ficado bem mais forte do que da última vez em que se encontraram e fala que quase não a reconheceu. Aruta levanta e questiona quem ele vai matar primeiro. Nobara, pensando em ganhar tempo, começa a perguntar o que eles querem. Aruta responde dizendo que não sabe ao certo, apenas que tem a ver com selar Satoru Gojo. Aruta crava a espada no ombro de Akari, e Nobara pede para ele parar. Aruta diz que se ela quer isso, então ela tem que se levantar e fazê-lo parar.
Nobara, mesmo cambaleando, se levanta e se prepara para continuar a luta. Aruta parte para atacar, mas no exato momento em que acertaria um golpe em Nobara, Nanami chega e Aruta diz que não se lembra se pode matar quem não estiver vestindo de preto. Aruta pergunta a Nanami se ele não viu o que está acontecendo e por que ele fica andando de um lado para o outro. Aruta diz que tem a Kari como refém, mas quando olha para onde estava Kari, ela já tinha fugido e, neste momento de distração de Aruta, Nanami se aproxima sorrateiramente por trás. Nanami pergunta onde estão e quantos inimigos existem. Aruta diz que não sabe e tenta chutar Nanami, que não se move. Aruta tenta cortá-lo, mas também não consegue. Nanami repete a mesma pergunta e recebe a mesma resposta. Em seguida, Nanami joga Aruta contra a parede. Nesse momento, Aruta percebe que não morreu devido à sua técnica amaldiçoada. Diante disso, ele decide que precisa fugir imediatamente. Nanami segura a cabeça de Aruta e pergunta onde estão e quantos inimigos existem. Ele responde dizendo que não sabe, então Nanami acerta um soco na barriga de Aruta, fazendo-o vomitar sangue. Aruta tenta um ataque surpresa com sua espada, mas Nobara impede, pregando a espada na parede antes que machuque Nanami. Aruta grita com Nobara para não ficar em seu caminho. Nanami segura o pescoço de Aruta e pergunta se foi ele quem matou vários gerentes que encontrou quando estava vindo. Aruta pede desculpas, mas Nanami não aceita e usa sua técnica amaldiçoada para acertar um golpe preciso que faz Aruta ser arremessado para fora do prédio. Nobara fica impressionada ao testemunhar o imenso poder de um feiticeiro grau 1. Com Nanami humilhando Aruta, chegamos ao fim da parte 3 do nosso resumo do arco de Shibuya. Se você gostou do vídeo e quer ficar por dentro do que vai acontecer com os personagens principais, e o destino de nosso princeso de olhos mais lindos do anime, então se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Muito obrigado por acompanhar o Multiverso Geek e até a próxima!